Fui aceito, porque Deus me amou primeiro. Cristo veio morrer por mim. E hoje tenho vida, com Deus agora vivo, porque Jesus ressuscitou. Fui aceito, porque Deus me amou primeiro. Cristo veio morrer por mim. E hoje tenho vida, com Deus agora vivo, porque Jesus ressuscitou. Grandioso amor, como é possível o meu Rei morrer por mim? Grandioso amor, sei que é real, e o meu prazer é te honrar em meu viver, te honrarei. Fui aceito, porque Deus me amou primeiro. Cristo veio morrer por mim. Hoje tenho vida, com Deus agora vivo, porque Jesus ressuscitou. Grandioso amor, como é possível o meu Rei morrer por mim? Grandioso amor, sei que é real, e o meu prazer
Olá, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho o privilégio de compartilhar com vocês um texto para a nossa capela nesse final de ano. E o texto que eu quero compartilhar está em Mateus 14, dos versículos 22 a 33. Quero ler com você. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Uma narrativa aparentemente simples do ministério de Jesus, mas são ações que escondem ensinos transformadores. Nos três evangelhos, esse fato acontece logo depois de Jesus ter multiplicado pães e peixes. Quando Jesus se retira do barco, foi orar, como diz o texto, perto de Betsaida, e após ouvir as notícias da morte de João Batista, ele é seguido pela multidão que vem a pé. Então a narrativa inicia com Jesus se soltando, se desvencilhando das multidões, literalmente, e ele as deixa ir. E aí então sobe ao monte. Jesus não está fazendo nada aleatório, acho que é importante perceber isso, porque há uma consciência quase palpável de uma intenção que não podia ser ocultada. E o fato é que Jesus quer ficar só e parte para um tempo para desfrutar de uma privacidade necessária, muitas vezes, para o ministério, de um tempo em particular. Ele permanece ali um tempo necessário. O texto enfatiza o único naquele lugar. E aí as multidões voltam para os seus afazeres. Os discípulos são compelidos por Jesus a entrarem ali no barco, partir rumo a outra margem do Mar da Galileia. E aí então a narrativa discorre, que o barco estava a muitos estádios da terra. Um estádio, no sistema grego, estamos pensando perto de 189 metros. E João diz que o destino era Cafarnaum. O barco está distante, literalmente torturado pelas ondas que batiam duramente, afligindo-o. As ondas contrárias faziam oposição forte ao deslocamento do barco. E Jesus deixa, então, aquele tempo de oração e vai em direção aos discípulos. A expressão andando da ideia de um estilo de vida. Jesus se desloca. Um tempo que Jesus precisa estar só em oração, agora é um tempo onde ele precisa ter comunhão, precisa estar com seus discípulos. Os discípulos estão longe e João diz que nós estamos pensando entre 5 a 6 quilômetros. E aí o que é interessante é que quando Jesus está se aproximando, Jesus é percebido pelos discípulos, mas não é discernido. Eles viram alguém, ficaram muito assustados, agitados, bem perturbados com a cena e passaram a gritar bem alto, gritar de medo, essa expressão que nós temos no original.
até que Jesus se revela por completo, imediatamente, e dá duas ordens, uma afirmativa e uma negativa. A afirmativa é: tenham bom ânimo, tenham coragem, sejam cheios de esperança e confiança. Mas há uma ordem negativa: não tenham medo, não permitam que o terror, que o horror os domine. E aí a pergunta interessante que eu quero pensar com você é o seguinte: será que pelo simples fato de ler uma afirmativa imperativa já faz com que ela aconteça? Será que pela simples palavra é possível ter ânimo, esperança, confiança, coragem e ainda ficar livre do horror, do susto, do terror e do medo? Então Jesus chama Pedro para que ele também ande sobre as águas. E Pedro foi, e aí nós temos a grande sacada, que é a questão da dúvida, e aí ele afunda, passando a olhar ele para as circunstâncias do momento, para as ondas, força da natureza. Isso passou então a tomar conta do seu pensamento, e aí evidentemente ele duvidando, ou seja, mesmo tendo todos os elementos, recursos à sua disposição, Jesus é a sua palavra, ele afunda. E essa é a característica da humanidade: falta de discernimento e a dúvida. Portanto, como é que a gente faz para dissipar essas dúvidas, alcançar o discernimento ao longo da vida cristã? E aí nós temos o texto que nos dá algumas pistas, ou seja, profundidade, maturidade, por fim, fama. Profundidade e não afundamento, maturidade e não inchaço, sucesso, mas jamais a ideia de fama. Então a profundidade está em buscar a Deus, e Jesus logo ensina, a narrativa descortina para nós, revela para nós que essa é a ideia aqui, é buscar o Senhor na intimidade, e o fato de ele se retirar para fazer essa disciplina, para cumprir esse elemento essencial e fundamental do cristianismo. Por quê? Porque a ideia aqui não é realizar um ato, meramente um ato litúrgico, como todos nós sabemos, mas é entrar numa intimidade diária, constante com Deus. E isso nos trará certamente o que Jesus diz lá no Sermão do Monte, que é o adjetivo, a qualidade do frônimos, intuição. Portanto, aprofundamento para solidificar e para unir a nossa vida à rocha. Segundo, maturidade. E aí é evidente que no contexto narrativo é a perseverança diante das ondas. Em outras palavras, a vida deve nos impulsionar para o crescimento. E o que é bacana ver no texto é que, de uma certa maneira, a adversidade acaba sendo aí um trampolim para a maturidade. Por quê? Porque a gente percebe que Jesus permite que nós passemos pelas lutas, pelas tribulações, pelas intempéries da vida, pelas ondas contrárias, como, por exemplo, acontecia com o barco, e certamente esses elementos fortalecerão as fibras da nossa alma. Foi exatamente isso que eles passaram diante dos acontecimentos difíceis. E não é exatamente isso que nós passamos com essa pandemia, por exemplo, com as dificuldades, com a situação econômica se agravando para muitas famílias. E aí Jesus, então, vem fazendo algo extraordinário, fora do que é natural, né? E o que é bacana, só um detalhe aqui, quem é que poderia projetar algo tão espetacular numa situação tão simples? Não havia mais multidões, apenas homens em pânico, e Jesus anda sobre as águas. Não havia holofotes, apenas escuridão, e Jesus faz algo sobrenatural apenas para aqueles discípulos. Um novo tempo, uma nova maneira de discernir as coisas, e é evidente que
O impetuoso Pedro faz um tremendo contraste da humanidade com a divindade. Ele anda também sobre as águas, mas por causa da dúvida e do medo ele afunda. O fato é que tirar os olhos de Jesus e reparar na circunstância, tudo aquilo que nós já ouvimos várias vezes desse texto leva ao fracasso, ou seja, é o limite do humano quando se trata do sobrenatural. Jesus andou por aproximadamente 6 quilômetros até o barco. Pedro andou possivelmente alguns metros para afundar. E aí temos uma lição interessantíssima. A nossa vida como corpo vivo e orgânico é, de uma certa forma, andar pelo sobrenatural, ou andar sobrenatural sobre as situações. E Jesus inaugura esse novo tipo de vida, de existência. Claro, há uma lição a ser aprendida aqui. Ou seja, nós não vamos colocar a nossa vida no eixo da religião, mas nós vamos colocar e vamos lembrar que o centro do cristianismo, o eixo, é a pessoa de Jesus Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador. E, finalmente, chegar lá. Né? Ou seja, o sucesso e não a fama é atingir a meta. Finalmente, ter o êxito, chegar e ter o objetivo certo. Né? Como diz, achei bem interessante essa frase de Albert Einstein, quando ele diz que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Né? E aí, diante das grandes dificuldades da vida, né, o próprio Covid-19, as tempestades que nós passamos, o emprego que mais o atormentou, decepções que nos pegaram de surpresa, decisões que não foram tão acertadas, nós vimos que as pessoas tendem a machucar pessoas e nós testemunhamos a dor, a perda, familiares que partiram, queridos colegas que foram para a eternidade, doença, enfim, uma realidade que nós todos passamos nesse ano. Acho que vale a pena nós olharmos para esse texto e vermos uma nova possibilidade, um novo dia, ou seja, um Jesus que interfere assim como ele fez com os discípulos. E ele continua dizendo para nós hoje, sou eu mesmo quem estive contigo em cada uma das situações. Portanto, não temas, tenha um bom ânimo, tenha esperança, tenha confiança, tenha um bom ano, que 2022 seja um ano abençoado. Portanto, concluindo essa breve reflexão, que nós sejamos cheios de esperança, de coragem, de confiança, mantendo um bom ânimo, tendo profundidade para que a gente possa alcançar esse crescimento, e a profundidade é que nos projetará para isso. Por isso que a gente sempre dirá aqui nas nossas aulas e nas nossas relações com o texto, o cristianismo genuíno abre possibilidade em cada um de nós. Portanto, dediquemos tempo para crescer ainda mais. Nesse ponto que Jesus nos ensina que a vida é feita de fluxo e refluxo. Jesus buscava o fluxo da vida e depois ele poderia compartilhar a vida. Segunda coisa, maturidade tem a ver com coisas que a gente faz do dia a dia, com as pessoas que nós nos envolvemos. A comunidade dos santos é orgânica, é viva, onde cada membro vivo exerce serviço eficaz para o crescimento do corpo. Assim, que todos nós busquemos servir com afinco, que a gente busque servir pessoas, como Jesus fez. E, finalmente, o sucesso tem muito a ver com a gente, mas tem a ver com Deus. Ou seja, Jesus, nessa narrativa, nos ensina que discípulos devem seguir na direção do Senhor. Ou seja, discípulos não entraram no barco apenas por vontade própria, mas eles foram impelidos por Jesus. Há uma ação ativa e efetiva de Deus.
podemos aprender aqui? Que a vida cristã é impulsionada pela ação soberana de Deus. E aí nós devemos exercitar, nós devemos colocar, sim, a nossa fé em prática. Não é crer e não simplesmente saber a respeito de Deus, mas é andar sobre as suas palavras, sobre o sobrenatural. E, enfim, nesse novo ano que chega, que se aproxima, que o nosso desejo seja sempre por Jesus. Relacionamento com Ele, o mestre das coisas novas. Desejo de todo o meu coração que cada um de nós sigamos crescendo e que a gente possa inspirar mutuamente reverência, temor, piedade, que as nossas palavras e as nossas ações despertem ainda mais o temor de Deus. Obrigado pelo privilégio, obrigado, servo de Cristo, pelo privilégio de me permitir compartilhar essa palavra nesse final, nessa capela. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos dê, de fato, sempre um coração inclinado, dependentes, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz Natal, feliz Ano Novo e, se Deus quiser, até o ano que vem. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Daqui um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar, porque Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Daqui um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Legal, né? Gostei dessa versão. Também, gostei. Demais. Chama Tigres da Bengala. Tigres de Bengala. Tipo, já não rosna mais alto, né? Tá de Vamos ouvir, bengala. né? Vamos ouvir pra ver se o negócio fica bem. Interpretação.